Bem-vindos mais uma vez ao podcast mais desconhecido da internet. Aquela cena coisa tipo, é para a malta que gosta de coisas alternativas. É para pôr o pessoal a pensar sobre cenas nem sempre importantes, às vezes divertidas e outras vezes só porque estou para aí virado. Bem-vindos! Hoje vamos nos debruçar sobre influências, sobre todas aquelas coisas ou pessoas que de alguma forma nos tocam e se vão entranhando de tal maneira a ponto de agirem como fatores de transformação com capacidade de modelarem a personalidade de um indivíduo. Às vezes indelevelmente, outras de um modo mais transitório, mas sempre trabalhando, mesmo que silenciosamente, como agentes construtores de valores e dogmas decisivos em muitas escolhas e atitudes que fazemos ou tomamos ao longo do percurso de uma vida. Praticamente desde que nascemos, que estamos sujeitos a influências do meio e dos outros. Com a idade, acredito que se vá ganhando alguma impermeabilidade à influência, mas dificilmente alguém sai do seu raio de ação. Não tem como. Só vivendo em isolamento, sem acesso a qualquer estímulo, estaríamos mais protegidos de sermos influenciados. Mas, mesmo assim, os pensamentos seriam reflexo do ambiente vivenciado. Onde vivemos, como vivemos, com quem vivemos, o que vemos, o que ouvimos ou o que lemos, deixam-nos marcas e vão definindo aquilo que somos e o que fazemos. Em putos, somos esponjas. Vamos absorvendo tudo. A partir da adolescência, até pouco mais dos 20 anos, somos muito influenciados, pois estamos ainda a construir a personalidade. Ultrapassada a barreira dos 20 e tais, acho que vamos ficando progressivamente menos receptivos a influências. Já não é qualquer coisa que vai alterar a nossa maneira de ser, o nosso modo de pensar. As mudanças podem acontecer, mas de uma forma mais branda. As primeiras influências normalmente vêm dos nossos pais e avós. Depois, à medida que se cresce, somos cada vez mais subjugados à interferência dos amigos, da família, ídolos, da arte em geral e da inevitável televisão na tomada de um conjunto de decisões e comportamentos que pouco a pouco nos orientam a seguir um determinado rumo em consonância com a imagem que queremos transmitir aos outros. A educação ou os estímulos que estamos sujeitos são preponderantes na definição dos gostos e afinidades que adotamos e nos fazem querer seguir ou reproduzir o comportamento de alguém, uma ideologia, um determinado estilo, uma determinada maneira de agir. Queremos que os outros gostem de nós. Gostamos de sentir que somos boas pessoas. Para tal, é natural ir-se beber inspiração àquilo que de melhor temos a oportunidade de experienciar e aprender. Somos uns autênticos macaquinhos de imitação, não fôssemos nós descendentes dos símios. Por muito que se pretenda ser original, a roda já há muito que foi inventada. A maioria das pessoas limita-se a replicar os comportamentos e atitudes dos seus pais e familiares. Depois vão ajustando-se de acordo com o que absorvem ao seu redor. Geralmente, a música, o cinema e a literatura são as fontes clássicas que mais moldam personalidades. Tenho bastante interesse em saber aquela resposta à pergunta clássica sobre quais são as suas influências, que com frequência se faz às personalidades que se destacam em determinada área. Normalmente são fontes interessantes onde se pode aprender alguma coisa significativa. No caso do cidadão comum, não é habitual esperar que tenha pensado sobre as suas influências. É uma coisa natural que acontece e pronto. Não é muito perceptível. Em muitos casos, acredito mesmo que nem conseguiriam identificar influências. Para assimilar uma influência, é necessário nos identificarmos muito com alguma coisa. Não basta apenas gostar de algo. Tem que ser alguma coisa ou pessoa com potencial de mudar a nossa maneira de agir e pensar. E isso não é uma coisa que aconteça frequentemente, principalmente depois dos 35 anos. Eu, como uma pessoa banalíssima, tenho também dificuldade em identificar, em particular, influências diretas na formação daquilo que sou e faço. Para além daquelas mais ou menos óbvias, como pais, avós, irmã, professores e amigos,
não me é fácil identificar nomes que sinta que tenham representado uma influência significativa na minha maneira de ser. Agora, como um todo, reconheço que a música, os filmes, os programas de televisão e os livros que fui consumindo ao longo dos anos tiveram um impacto fortíssimo naquilo que sou hoje. No entanto, individualmente, é muito difícil encontrar uma personalidade que sinta que só por si tenha contribuído para mudar algum traço da minha pessoa. Tenho muita gente e coisas que admiro, em diversas áreas, mas daí a terem sido influências para mim ainda vai uma boa distância. Contudo, alguns foram importantes fontes de transmissão de aprendizagens e no seu conjunto ajudaram a definir a minha individualidade. Não irei assim indicar qualquer personalidade que me influenciou. Talvez num outro episódio venha a falar de algumas personalidades da minha preferência. Acho que faz mais sentido. E é assim, meu people. Todos estamos sujeitos a influências, mesmo que imperceptivelmente. É vida. Vá, tudo a correr bem. Bom fim de semana, amigos. Para a semana volto com outro assunto. Um abraço.